Senhoras e senhores acadêmicos, amigos que nos prestigiam e aqueles que nos veem pela internet, muito boa noite. É praxe nossa que a primeira reunião de cada ciclo seja presidida pelo presidente da casa. Mas o professor Lucchesi está impedido e pediu que eu substituísse aqui, nesta abertura deste ciclo. O título, como todos já devem ter, o anúncio, é Vozes da África na Cultura Brasileira, que é coordenado pelo acadêmico Domingos Proença Filho, com a coordenação geral da nossa acadêmica, que tem organizado com muita eficácia estes ciclos. O tema Vozes da África na Cultura Brasileira, alguns podem dizer, não é um tema acadêmico, mas essa série sobre Brasil-Brasis, que foi criada aqui na academia pelo acadêmico Vilaça, teve como finalidade abrir a academia para enfrentar grandes temas, grandes problemas de nossa sociedade. E eu não posso pensar num tema mais importante e mais sério do que este que vai ser tratado nestas, são três conferências, que é o problema da nossa dívida social em relação aos descendentes de escravos que nossos antepassados trouxeram da África. Para apresentar o orador de hoje, eu passo a palavra ao acadêmico Domingos Proença Filho. Muito obrigado, acadêmico José Murilo de Carvalho. Senhores que nos prestigiam com a presença sempre nos ciclos de reflexão desta casa, do Seminário Brasil-Brasis, que se insere nesse espaço, internautas que nos acompanham em todas as nossas atividades, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, o presente ciclo dá continuidade, como disse José Murilo de Carvalho, à reflexão, a esse espaço de reflexão sobre assuntos da contemporaneidade brasileira e, no caso, sobre a presença africana na cultura brasileira, há algum tempo presente na programação da nossa academia. Emerge nos espaços de afirmação da identidade cultural do negro, na sociedade que integramos, pertinente, necessária, oportuna. Aqui, neste mesmo Teatro Raimundo Magalhães Júnior, tratamos do percurso do negro na literatura brasileira, da influência das línguas africanas nos rumos do português do Brasil e de outros aspectos relevantes da significação do negro, de todos os seus descendentes, na formação do povo brasileiro, dos espaços de discriminação e preconceito, dos espaços de resistência. Ao longo deste nebuloso mês de junho, ou neblinoso mês de junho, ampliaremos dimensões dessa presença. No caso, graças ao dinamismo e à orientação, eu diria, orientação filosófico-cultural dos ciclos que cabe à acadêmica Ana Maria Machado. Começamos hoje com uma palavra forte, fundamentada na ação efetiva, no determinismo, ação continuada e fundadora do reitor magnífico da pioneira, eu direi, Universidade Zumbi dos Palmares. E nunca esse adjetivo magnífico foi tão denotativa e conotativamente significativo. É um trabalho que eu acompanho desde os seus começos, um trabalho que levou a um êxito raro entre nós,
uma universidade que privilegia exatamente a representatividade cultural da etnia e se abre a todos os segmentos da sociedade brasileira. Ele nos dirá, fundamentado nas agruras, nas superações e nas vitórias de sua experiência, da importância dos desafios das ações afirmativas para os negros. Na sequência, Haroldo Costa nos dirá, no dia 13, há uma mudança, tivemos que fazer uma mudança no calendário. Todos sabem que o nosso companheiro acadêmico Carlos Diegues está passando por um momento difícil, com uma dor muito difícil com a perda de sua filha, e nós, evidentemente, tivemos que fazer uma mudança no calendário. Então, no próximo dia 13, em lugar do tema sobre o negro no cinema brasileiro, que passa para o dia 27, nós teremos Haroldo Costa falando da música, presença da música, por exemplo, a presença do negro nas manifestações musicais do Brasil. Antes de passar a palavra ao reitor e amigo, eu devo dizer-lhes que José Vicente é brasileiro, natural de Marília, São Paulo, doutor em educação pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, mestre em administração pela Unicamp, Universidade Metodista da mesma cidade, mestre em direito pela Escola Paulista de Direito. Tem especialização em relações internacionais e política comunitária nos Estados Unidos, em Phoenix, especialização em narcotráfico e lavagem de dinheiro, curso feito em Roma, na Itália. É bacharel em Direito pelas Faculdades Integradas de Guarulhos. Exerce advocacia, como eu disse, fundador e reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, é fundador e presidente da Afrobras, Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural, membro da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do ProUni, membro do Conselho Consultivo do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, presidente do Conselho de Gestão da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, membro da Comissão de Acompanhamento da Política de Inclusão na Universidade de São Paulo, membro do Conselho Curador da Fundação da América Latina, membro do Conselho Superior de Estudos Avançados da Federação das Indústrias dos Estados de São Paulo, a Fiesp, membro do Conselho Consultivo do Centro de Integração Empresa e Escola, o CEA, e fundador do movimento Todos pela Educação, etc., etc., etc. Com a palavra, o reitor José Vicente. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero dizer da minha grande honra, da minha grande alegria de poder participar dos trabalhos dessa casa, dessa tarde, e da grande honra de poder dirigir a palavra a cada um dos acadêmicos aqui presentes, das acadêmicas aqui presentes, dos demais convidados que aqui se achegam, e dizer também da minha subida honra de poder fazer isso na companhia de um amigo fabuloso, de tantas lutas, de tantas trajetórias, que é o amigo Domício Proença, do qual nós bebemos tantos ensinamentos e do qual nós tivemos sempre a generosidade de atender a todos os chamados, de atender a todas as nossas aflições. Então, muito nessa obrigado. Tarde, poder sair de São Paulo, fria, né, e estar aqui com cada um de vocês é uma honra inominada. Né? Então, eu quero dizer, caríssimo amigo, da minha gratidão por essa tarde, por essa oportunidade e por tudo que tem sido a sua valiosa contribuição para todos os temas, mas em especial para o tema negros no nosso país. Muito obrigado. Da mesma maneira, seja bem-vindo à Casa de Machado de Assis. Ela recebe. Com certeza. Muito prazer e muita honra em recebê-lo. Muitíssimo obrigado. Da mesma maneira, transmitir um abraço muito afetuoso ao acadêmico José Murilo de Carvalho, dizer da mesma forma da satisfação, da alegria de compartilhar essa tribuna, não é? E das palavras gentis que já foram assacadas nesse primeiro momento. E aproveito, então, para, em nome de cada um dos senhores, transmitir um abraço muito afetuoso
para o nosso presidente Marco Lucchesi, um grande amigo, um grande entusiasta, um grande estimulador desse tema, e que, da mesma maneira, em todas as oportunidades que nós o solicitamos, ele esteve conosco, seja na Zumbi dos Palmares, seja nos ambientes, nos espaços que precisavam discutir e conversar sobre esse tema. E eu quero saudar todos os presentes, além de fazê-lo na pessoa dos acadêmicos, também na pessoa de uma personalidade, né, como denominamos o herói de todos nós, a grande referência, o grande amigo, que é o nosso queridíssimo Martim da Vila, que eu vi chegar aqui, que está ali no fundinho. Né? Muito obrigado, querido amigo, pela presença, e que está na companhia do escritor Tom Farias. Então, eu sou um homem de sorte por ter essa pleiade de personalidades, podendo ouvir umas poucas palavras que, menos do que está estruturada em cima de um discurso formalizado, eu falo mais com o coração e com o pulso de quem, em grande medida, está dentro dessa temática de uma forma muito embrenhada e que tem acompanhado e vivido justamente as aflições, os desafios e mesmo quase incapacidade que ela coloca para todos e mesmo para a nossa instituição, em todos os tempos, mas em especial nesses novos tempos que as coisas estão um pouco invertidas. Então, eu fico muito feliz. E talvez como cidadão, querido amigo Domício Proença e querido amigo José Murilo, a alegria incontida de saber que nessa casa, né, que é a casa de todos os brasileiros, mas que é a casa dos intelectuais, esse tema, que é um tema de interesse de todos nós brasileiros, também possa ter encontrado, não é, eco e possa ter encontrado essa aceitação, essa receptividade. E isso acho que denota e demonstra que estamos em novos tempos e que os sonhos, de fato, podem se tornar realidade, porque quando a ADL se junta para dentro de um tema desse, todos nós ficamos muito mais inspirados, estimulados e fortalecidos. Mas, fundamentalmente, caros amigas e caros amigos, talvez o desafio que mais se coloca nesse exato momento é o desafio que continua como a expiação da culpa que é de todos nós, logicamente mais sobrepujado em cima das gerações anteriores, mas que é um compromisso, uma responsabilidade e um fardo de todos nós, que é, e agora? O que fazer? E essa colocação se apresenta diante de um resultado, de um esforço coletivo, que chegou, nesse exato momento, no número de 1 milhão de jovens negros nas universidades que praticam as ações afirmativas. E a gente vai perceber que, apesar dos pesares, chegar até 1 milhão de jovens negros nas universidades teve muitos problemas, mas não foi tão difícil, até porque estão aí os números para dizê-lo. Ou seja, 15 anos depois, nós multiplicamos, como no milagre dos pães e dos peixes, a presença dos negros de 3% no ambiente do ensino superior e chegando agora quase a 20%. E mesmo para reflexão, no meu estado, né, São Paulo, onde estão as 3 grandes universidades públicas, a USP, a Unicamp e a Unesp, elas agora estão completando 2 anos de ações afirmativas. Elas, por uma série de motivações, tiveram muitas reservas de implementar uma ação dessa natureza. Ao final, elas acabaram se juntando às demais universidades federais e públicas do Brasil, e então elas, que era o último bastião de reserva, hoje elas também se integraram a essa perspectiva e estão lá, no seu conjunto, com 10 mil jovens negros nessas universidades públicas de São Paulo. E o desafio que se coloca e que se traduz e que sintetiza é o que podemos, o que nós, de verdade, iremos fazer com esse exército de Joaquins Barbosas, de Ronaldinhos, de Domícios Proenças, de tantas outras personalidades, né, de Zezé Motas, de Glórias Marias, de Martinhos da Vila, né, que estão todos aí prontos, ávidos para serem integrados à sociedade de oportunidades, que fizeram direitinho a lição de casa, puseram a faca nos dentes, arrostaram o perigo,
né? Superaram todas as dificuldades e limitações que está colocada nessa perspectiva, que cumpriram, então, os protocolos, os procedimentos, e que agora dá de cara com um Brasil que mudou muito pouco na perspectiva de recepcioná-los como cidadãos de primeira classe. E, diante disso, o exercício que se coloca, os caminhos que se apresentam para que possamos seguir adiante e permitir que essa revolução que se fez para dentro e por dentro possa se espraiar para fora e, ao final, cumprir o seu desígnio, que é justamente de fazer uma transformação social, cultural, política e econômica muito grande no nosso país. E é em cima desse desafio, então, que eu coloco a reflexão, porque quando nós pensávamos que uma série de outros fundamentos estruturantes estivessem superados ou que estivessem já amainados, a gente percebe que, diferentemente disso, eles se levantam e se colocam agora como os muros, os verdadeiros muros que estão impedindo que essa água possa desaguar, não é, para dentro dos oceanos. E de que maneira que esse muro se apresenta na atualidade e o que, de fato, nós ainda poderíamos fazer para permitir que essa água siga o seu curso normal. Então, o desafio que se colocou e que está presente hoje é de que, do ponto de vista político, nós conseguimos superar o insuperável, porque esse tema exigia um esforço político extraordinário para construir os marcos legais que permitisse que ele ganhasse legitimidade. E, para construir esse marco legal, mesmo não tendo na vida congressual uma presença de negros de maneira significativa, foi possível construir uma legislação que, por exemplo, foi muito além até do que era, no primeiro momento, a reivindicação política desse grupo social de brasileiros. Porque há 20 anos o que se pedia nas ruas eram 10% de cotas para negros nas universidades. E isso que se iniciou com uma quantificação dessa medida, ele ganhou um percurso e um rumo próprio, e, ao final, quando vieram as legislações para estruturar de maneira regular essas intervenções de políticas públicas, eis que a legislação nos entrega uma demanda que era, até certo ponto, impensável, porque a legislação, primeiramente, estava estruturada em cima das resoluções dos conselhos acadêmicos das universidades, e depois ela ganhou uma feitura de uma legislação regular do Congresso Nacional, e a lei dizia e disse: olha, as cotas serão na exata proporção da representação desse público onde tiver uma universidade pública federal, no caso. De modo que, para aqueles 10% que era a reivindicação, não é, se transformou em cotas que variou de 10% a praticamente 100%, porque se 10% era a quantidade de negros no Paraná ou em Santa Catarina, a proporção de negros no estado da Bahia, mais precisamente em Salvador, mesmo aqui no Rio de Janeiro, chegava às raias de 55% e, em Salvador, quase 80%. E, pela formatação legal, essa representação precisaria e deveria estar para dentro das universidades, de modo que as cotas que eram 10%, em Salvador chegou a 80%. E era alguma coisa impensável que todos nós sabíamos que nem valeria a pena fazer uma reivindicação que fosse além dos 10%, porque era o que a perspectiva política daquela época colocava. Então, para essa necessidade que se colocou, o poder político respondeu dessa maneira, entregou uma legislação com essa característica. Por outro lado, havia e houve o questionamento que era esperado e que todos nós tínhamos muito receio de que não tivéssemos sorte e também capacidade de superar, e para essas cotas que se estabeleceram como 10%, só aqui no estado do Rio de Janeiro foram exatamente 400 mandatos de segurança. Então, nós imaginávamos que a vida seria curta, porque 400 mandatos de segurança somente aqui no Rio de Janeiro, e mais tantos nos demais países, o sistema jurídico poderia ter interpretações
tão diversas e distintas que, ao final, inviabilizaria a perspectiva de sucesso nas cotas. Não contra as cotas, principalmente aqui na UESC, no primeiro momento, né? E aí a surpresa, pela perspectiva política que estava dada, é que, por uma perspectiva de conflito, embate e confronto que se estabeleceu, nós tivemos uma resposta do Judiciário que foi avassaladora, tendo em conta que todas as vezes que o tema bateu no Supremo Tribunal Federal, ele imediatamente reconheceu a constitucionalidade e liberou o processo para que ele seguisse adiante, sendo que, na sua primeira manifestação, em que se debruçava sobre uma ação direta de inconstitucionalidade das cotas, o Supremo Tribunal Federal, por 8-3, acabou aprovando, então, essa constitucionalidade, e nas que seguiram, o placar foi sempre ali próximo de 8, próximo de 10. Enfim, então constituiu-se um consenso dentro do Judiciário, no sentido da legalidade, e os questionamentos todos que estavam postos, eles acabaram sendo superados. Da mesma maneira, o movimento de combate ou de oposição ao que se pretendia com as cotas se levantou dentro dos formadores de opinião, e é conhecido os grupos que se opuseram, e dentre eles, grupos intelectuais significativos. Nós tivemos, inclusive, uma profusão de uma literatura, não é, questionando de todas as maneiras a atualidade e a oportunidade daquela ação, e que tudo se traduziu principalmente, né, naquele livro conhecido de todos nós, que Não Somos Racistas, né, que era o livro do Ali Camel, que naquele momento expressava o sentimento de um grande grupo de intelectuais e de pensadores, e mesmo daquele Demetrio Magnoli, né? O Demetrio Magnoli também fez um livro que foi muito vigoroso, né? Uma Gota de Sangue. Enfim, então, em cima disso, se constituiu também uma barreira que, num primeiro momento, parecia insuperável, porque eram grandes formadores de opiniões com argumentos significativos, e da mesma forma que eles se levantaram, as vozes das ruas, podemos dizer assim, se ergueram e conseguiram prevalecer sobre o que estava colocado como uma inoportunidade, como uma ilegitimidade de uma política daquela natureza. Então, isso foi alguma coisa que se colocou, mas que o movimento conseguiu superar e ultrapassar. E, por fim, quando os questionamentos jurídicos se colocaram e puderam ser superados, criou uma outra perspectiva que, num primeiro momento, amedrontou a todos, e que imaginávamos que poderíamos jogar por terra o que foram todas as conquistas até então, porque um problema novo e difícil de ser conduzido emergiu, que era justamente definir quem eram os negros. Ou como é que você, então, para esse preceito de estruturar o acesso de cotas a negros, estabelecesse um princípio, que foi esse princípio da autodeclaração, mas como é que você resolvia o problema da autodeclaração diante de situações específicas? E aí, tendo que construir um mecanismo, temos que construir uma ferramenta, construiu-se as comissões, né, de avaliação da autodeclaração, e que, lógico, foi incompreendida num primeiro momento e combatida em todos os demais, a ponto de ser depois denominado como os tribunais raciais. Então, isso se colocou de uma forma muito intensa e conseguiu convergir uma série de apoiadores ou de simpatizantes, e naquele momento também parecia que o nosso edifício ia ruir, né? E, de novo, a coerência, o bom senso e o acerto da forma como se defendeu a titularidade e a oportunidade das cotas prevaleceu, e aquilo que, num primeiro momento, teve essa conotação até um pouco negativa, ganhou foros de autonomia e de autenticidade e se instalou em todas as demais universidades, e hoje eles funcionam de uma forma muito satisfatória, e muitos dos problemas para os quais nunca havíamos pensado possibilidade de solução, então essas comissões conseguiram convergir de uma forma bastante considerável.
tanto aqui no Rio de Janeiro com a UERJ, mais precisamente a UNB, que teve um processo um pouco mais vigoroso, mas, enfim, em todo o Brasil, para isso se colocava como desafio, quase que insuperável, conseguimos produzir uma solução significativa. O desafio que juntou-se a esse foi o desafio da primeira chegada desse público para dentro das universidades, porque eles tinham um ambiente totalmente diferente e um ambiente que em nenhum momento remetia para o que fosse a razoabilidade e que fosse também a rotina das suas vidas pessoais, das suas vidas sociais, e ter que chegar para um ambiente que, num primeiro momento, se apresentava com um pouco de hostilidade, se não na atitude e postura das pessoas, mas no que ele representava enquanto um espaço e uma estética arquitetônica que, em grande medida, confrontava com esse tema, como era de se esperar. E, logo, eles seriam e deveriam ser objeto de um julgamento. Afinal de contas, essas pessoas que aqui estão chegando, seguramente chegarão para dilapidar, para vilipendiar ou para desqualificar o que se faz aqui no ambiente acadêmico. Então, a luta que se seguiu foi a luta para demonstrar que, pelo contrário, esse público que chegava e essa novidade que se impunha era uma novidade que não tinha nada de diferente dos demais e que, pelo contrário, balizada e estruturada em cima dessa luminosidade da oportunização, eles poderiam ainda fazer mais e melhor ou fazer tanto quanto todos os demais. Então, a luta interna que se estabeleceu foi de comprovar, foi de demonstrar que aquele público estava tão bem qualificado ou que possuía as habilidades e todas as qualidades para, como qualquer outro jovem, como qualquer outra jovem, cumprir a sua missão, o seu trabalho regularmente. Então, essa foi outra guerra a ser vencida, que tinha que ser vencida e que, finalmente, ao final, prevaleceu o que se imaginava de lógica e de coerência, e os resultados que vieram depois é que não tinha nenhuma diferença extraordinária entre esse público que chegava das cotas e os públicos que não chegavam das cotas. Pelo contrário, estavam ali mais ou menos igualizados e, em algumas circunstâncias, eles ainda estavam em situação de destaque. Então, isso se constituiu uma ferramenta muito importante para que se fizesse essa travessia até aqui. Instalou-se a dificuldade de como manter um público desse, que tinha todas as carências monetárias e financeiras, para dentro de um ambiente que exigia um gasto significativo, seja para manutenção, seja para suas idas e vindas, e seja para a estruturação de cursos importantes, seja na medicina, seja na odontologia, seja na engenharia, enfim, cursos que prescindiam de capacidade financeira para fazer essa manutenção, e que esse público não tinha, e que também se colocou como uma possibilidade de insucesso. E, para isso, foi possível construir saídas significativas que, ao final, permitiram a manutenção desse público no ensino superior e a superação dessas dificuldades que estavam estabelecidas e que precisavam ser trabalhadas e também solucionadas. E, por fim, tinha o que se imaginava o estranhamento. Como é que o professor, como é que os demais colegas de classe iriam não só receber, como interagir com essa novidade e com esse público que chegava pela primeira vez no ambiente do ensino superior, muito limitado, que é o caso do nosso país, e que, por causa disso, exigia alguns cuidados. Houve o registro de alguns enfrentamentos, de alguns problemas mais sérios ou menos sérios, mas o fato é que, no conjunto, o que se apresentou foram situações que depois puderam ser contornadas e que, no seu conjunto, em nenhum momento colocou em xeque o desenvolvimento desse trabalho, dessa tarefa. Muito que bem. Isso, em grande medida, foi o resumo, mais ou menos, desses últimos 15 anos e que, ao final, e contudo, acaba de nos entregar as quase 1 milhão de
vagas preenchidas e agora prontas para iniciar a entrega desses jovens para a sociedade. Isso no que diz respeito a uma dimensão desse trabalho, que foi as cotas diretas nas universidades públicas. Mas nós tivemos também uma outra medida que caminhou conjuntamente, que apresentou parte dos problemas mais ou menos idênticos e que produziu algumas soluções internas e que, ao final, se juntou para produzir esse resultado, que foi o programa Universidade para Todos. Nós tínhamos as cotas diretas que eram nas universidades públicas, mas nós tínhamos um programa paralelo que era para ser efetivado nas universidades privadas, nas instituições privadas. Eu não sei se todos conhecem, se todos sabem, mas imagino que saibam. Não é? O programa Universidade para Todos. E ele trabalhava com 2 recortes. Tinham que ser jovens oriundos da escola pública, tinham que ser jovens com um padrão de renda definido, né? Uma renda média abaixo de 3 salários mínimos, e ele tinha um recorte tanto para negros como também para indígenas. Ele deixava ali alguma coisa próximo de 30% para negros. E o aspecto muito interessante e importante desse projeto é que ele trabalhava com a universidade privada, porque no nosso sistema de ensino superior, o ensino público superior só atende 20% da demanda. 80% da demanda no ensino superior é suprido pelas universidades privadas. Então, era importante que tivesse essa cota na universidade pública, mas era mais importante ainda que tivesse um programa nas universidades privadas, porque era ali que, de qualquer maneira, esse público pudesse chegar com mais velocidade e pudesse superar os obstáculos que estivessem colocados na sua trajetória. Esse programa cumpriu muito bem os seus fundamentos e acabou entregando um conjunto de jovens significativo. Então, essas 2 coisas se juntaram e entregaram para nós um panorama do que eram os números e indicadores de 20 anos atrás. Ele significou, talvez, a única revolução, né, na educação que nós temos notícia nos últimos 100 anos na educação brasileira. Porque era um público que não estava e que agora está, era um tema que estava excluído e que não era debatido e que está colocado, e era um desafio que nunca tínhamos tido possibilidade de colocar-se diante dele, e que agora nós estamos colocados diante dele. E tudo isso se soma a 2 desafios mores, né, que é justamente, primeiro, essas legislações de ações afirmativas nas universidades públicas, elas vieram com data aprazada, né? Normalmente, todas elas estão estruturadas em cima de 10 anos. Ou seja, a lei permitiu que esses programas se desenvolvessem, e depois de 10 anos sentaríamos todos à mesa para fazer um balanço e, a partir dele, definir o que fazer. Prorroga para mais 10, não prorroga, muda, o que a gente vai fazer da vida? Então, o desafio está aí, porque muitas dessas legislações estão chegando ao seu 10º ano de vida, o que implica, seguramente, mais uma discussão muito profunda e muito ampla sobre os caminhos desses programas e de que maneira que nós vamos nos apropriar desses resultados. E a segunda questão maior, que eu traduzi, então, a minha conversa, é justamente na perspectiva do que fazer. Porque estamos diante de um cenário atual em que não há emprego, estamos diante de um cenário atual em que o processo tecnológico está mudando o emprego, e estamos diante de um cenário do mercado de trabalho que não se transformou no ritmo e na velocidade do que foi a transformação para dentro dos muros governamentais. Imagine que nós estamos falando aqui da cota de 10% para negros há 15 anos atrás, que essa era a reivindicação política, mas junto com essa reivindicação se associou tantas outras que estavam ali, de qualquer maneira, interrelacionadas, e a força e talvez a coerência, a racionalidade do processo permitiu que todas as demais demandas seguissem e alcançassem seus objetivos numa velocidade e, em algumas perspectivas, até superando o ponderável, né?
Para quem não acompanha, nós começamos com 10% de reivindicação nas cotas, mas depois de 10% das cotas na universidade pública, seguiu-se esse programa de ação afirmativa, podemos dizer também como cotas, que é o ProUni, nas universidades privadas, mas, em seguida, seguiu-se 20% de cotas em todos os concursos públicos federais, né? Todas as empresas e todos os organismos públicos federais se subordinaram e submeteram a uma legislação da mesma maneira aprovada pelo Congresso, que reservou esses 20% de vagas em todos os concursos públicos. E, depois a isso, seguiu-se por um ato normativo do Conselho Nacional de Justiça, 20% de cotas verticalmente em todo o Poder Judiciário, né? Mesmo nós ali, nos nossos mais extraordinários momentos, imaginava que seria uma meta qualquer, uma medida qualquer, mas que dificilmente chegaria no cargo de juízes e desembargadores. E a legislação veio draconiana, cortando verticalmente, 20% de cotas em todo o Poder Judiciário, para juiz, para desembargador, para oficial de gabinete, desembargador, para os técnicos do Poder Judiciário, etc. e tal. A isso seguiu-se, posteriormente, também a edição de um ato do Conselho Nacional do Ministério Público, que estruturou 20% verticalmente em todo o Ministério Público, então, desde o do procurador, como também no caso e no cargo do promotor, e todas as atividades do Ministério Público, ficou, então, definida essa participação de 20%. Seguiu-se a isso uma ação do Poder Executivo estruturando 20% de cotas para negros em todos os cargos de estágios e todo o cargo de aprendizes do Poder Público Federal. E, por fim, agora ainda nos estertores, não é? As Forças Armadas sentaram-se à mesa e, da mesma maneira, estruturaram cotas de 20% verticalmente em toda a estrutura das Forças Armadas, inclusive nas suas academias formadoras. Então, o curioso e também o satisfatório é que, para alguma coisa que estava fora do radar, né, as Forças Armadas estavam fora do radar, a magistratura, no primeiro momento, estava fora do radar, e o movimento conseguiu fazer esses avanços imponderáveis. E, para tudo isso que se colocou para dentro do muro dos governos, nós não conseguimos andar para o muro da sociedade civil, principalmente no ambiente corporativo. Então, quando a gente se debruça hoje para olhar os números, os indicadores do ambiente corporativo, a gente volta ao que estávamos antes, nos primeiros momentos da reivindicação de 10% das cotas. E por isso mesmo que vem a preocupação. Olha, se não combinar com os russos aqui do ambiente corporativo, essa molecada vai voltar tudo para as UPPs, e que será um crime de lesa humanidade de novo, né? E a gente vai perceber, e ontem saiu, quem pôde acompanhar, quem lê a Folha de São Paulo, né, ou quem pôde ver a informação, saiu uma pesquisa muito curiosa sobre a presença de negros nos maiores escritórios de advocacias do país. E foi uma coisa terrível, não é? Porque a pesquisa apontou que só 1%, né, de negros estão presentes nos escritórios de advocacias do nosso país, e principalmente naqueles grandes escritórios que advogam todos esses valores sagrados da justiça, né? O tratamento igualitário, oportunidade, etc. e tal. E ele leva para a reflexão de quanto nós andamos para frente, 2 passos para frente, e demos 2 passos para trás, porque, para o lado de cá do muro, as coisas estão como tal, e nós, da mesma maneira, diante dos indicadores do ambiente corporativo, a gente coloca sobre sobressalto, porque nós temos aqui no nosso país, de miscigenados, quase que 20% de empresas, na faixa de 1.000, 1.500 funcionários, que não tem negro de A a Z. Não é nem como porteiro ou segurança, não tem negro de A a Z. E nós não conhecemos nenhum presidente
né, de qualquer uma das 2.000 maiores empresas do nosso país. Mas nem presidente, nem vice-presidente, nem os cargos intermediários, enfim, nós estamos com um problema muito sério do lado de cá, a despeito de um conjunto de ações de empresas que saíram na frente, estão fazendo discussões, encaminhamentos e até produzindo algumas políticas significativas justamente para recepcionar esses jovens. Porque sem tirar esse muro, esse jovem não pode adentrar o mercado de trabalho. E sem trabalho e sem oportunidade, vão ter que voltar para a fronteira, né, de onde vieram, da margem social. E, junto com isso, colocou-se um problema adicional, não é? Que é o fato de que muitos desses jovens que vieram mesmo pelo ProUni, ou os jovens que foram para esse sistema de outras instituições que tinham uma política de recepcionar a minoria, eles fizeram em cima de programas de financiamento governamental. Vocês acho que acompanharam, estão sabendo, o FIES foi um programa que ajudou muito a chegada desse público, mas ajudou quando a economia estava um pouco melhor. E agora, quando a economia teve esse travamento, esses meninos, todos eles, não puderam continuar mais com esses financiamentos e sobrepuseram o abandono da universidade, né, o fato de que todos eles estão sendo protestados. Então, eles estão saindo da universidade, voltando 2 passos para trás de onde eles estavam na periferia e ainda com os 3 carimbos, né, do Serviço de Proteção de Crédito no seu currículo. Ou seja, dificilmente vão sair porque não tem emprego e dificilmente vão voltar para a universidade porque não tem como fazê-lo. E todos eles, então, agora adicionado esse fator de ser aí um cidadão, pelo menos econômico, com restrições. E esses são os desafios que se colocaram no processo, e esses são os desafios que cresceram no desenvolvimento desse trabalho, e esses foram os desafios que estão colocados nesse exato momento, sem contar a mudança de visão política que coloca uma série de questões para dentro desse tema e para dentro desse público. Nós não conseguimos, do ponto de vista da... Porque o que se pretendia, em grande medida, é tanto quanto as cotas, mas mais do que as cotas, seria uma transformação no nosso sistema de ensino, de modo que essa diversidade pretendida pudesse permear todo o sistema. Mas a gente só conseguiu chegar até as cotas. Esse tema, nós, brasileiros, não conseguimos fazer com que esse tema passasse do segundo obstáculo. De modo que a nossa universidade está muito pouco mexida no que diz respeito da presença desse público e mesmo da estruturação desse tema. Porque, junto com ela, veio, primeiramente, uma construção que seguia na direção desse fortalecimento e dessa urgência de restabelecer o conhecimento da participação do negro na construção da história do país, que foi uma legislação que determinava a constituição de 20% da história do negro e da história da África na construção dos currículos públicos ou privados. E nós, quase 15 anos depois, não conseguimos atingir nem 5% das escolas. Pouquíssimas delas, públicas ou privadas, implementaram a lei e pouquíssimas delas conseguiram construir ou uma grade curricular adequada ou treinar os seus professores, o seu corpo técnico para implementar esse tipo de ação. De modo que nós não fomos muito adiante. E, no mesmo sentido, uma legislação posterior que, então, incluía a disciplina de relações étnico-raciais, aí sim, todo o ensino superior. Mas, da mesma maneira, nós não conseguimos um mecanismo eficaz de construir e depois permitir que ela se desenvolvesse de forma regular e dentro dos objetivos pretendidos, então, na formatação desses temas. Enfim, então, nós tivemos um conjunto de avanços que se estabeleceram, que se constituíram e que, mesmo com os números limitados, ainda são os melhores números da história do nosso país. Nós saímos de uma situação de terra arrasada dentro desse tema e nós chegamos, pelo menos do ponto de vista numérico, a números expressivos. Esses dias, professor Domício, nós nos reunimos todos para fazer uma homenagem na Universidade de São Paulo para o professor Kapinguele Munanga. O professor Kapinguele Munanga é um professor emérito, um dos grandes pensadores do negro e um dos grandes intelectuais desse país, professor emérito da Universidade de São Paulo. Mas o curioso é que
nós estávamos lembrando que quando ele, então, chegava, há 30 anos atrás, para dentro da Universidade de São Paulo, ele era um dos 4 professores negros da Universidade de São Paulo. E, como foi de acontecer, com tantas outras. Mas nós refletimos o caso dele. E hoje, quando nós estávamos comemorando, então, que ele já era um professor aposentado e estava conduzindo algumas outras coisas, nós, então, estamos com o conhecimento que são 26 os professores negros na Universidade de São Paulo, que tem 7.200 professores. Então, isso dá a dimensão ainda dos desafios que se colocam para dentro dessa nossa necessidade e dessa nossa imperiosidade de fazer com que o ambiente do ensino e do ensino superior, na sua inteireza, possa ser um ambiente que valorize a pluralidade, valorize a diversidade e permita que toda essa perspectiva da miscigenadade do nosso país esteja presente no banco escolar, mas também no sistema de gestão, mas também no corpo docente, mas também na produção e na pesquisa de toda a natureza. Isso nós não conseguimos andar. Nós tivemos, do ponto de vista das cotas nos concursos públicos, um problema também que não conseguimos superar, porque os concursos continuam sendo concursos disputadíssimos e ali também vence o melhor. Mas o melhor nem sempre é aquele que teve a oportunidade, o melhor é aquele que pôde se preparar. E o preparamento para esses cursos são sempre muito custosos. Então, nós temos um concurso para a magistratura no estado de São Paulo. Qualquer jovem precisa ficar pelo menos 3 a 4 anos pagando um curso muito caro de preparação para, ao final, disputar com mais 50, 100 mil reais, né, a oportunidade de ser um juiz, um promotor, um procurador, etc. E tal. E esse público, em regra, não tem esses valores, não tem mecanismos de financiamento. Então, ter cotas não significou preencher as cotas, de modo que, a despeito da conquista política, nós não conseguimos a conquista organizativa de fazer com que esse espaço seja preenchido por esse público, sem contar a questão das fraudes, que em algum momento não é um número extraordinário, mas, de qualquer maneira, é uma realidade que acaba, então, confrontando esse tipo de coisa. E, por fim, como estou bem dizendo, nós não temos um bom horizonte para esse público que precisa agora sair do ambiente corporativo e se juntar à massa dos brasileiros que vão fazer a mudança e as transformações sociopolíticas e econômicas que o nosso país precisa. E junta-se tudo isso com o desafio que continua instalado e que agora é um pouco amplificado por conta das conduções para dentro dessas redes sociais, que é a exacerbação da discriminação e do racismo que antes se era escondido, agora ele é, entendeu, explícito. E mais do que explícito, ele é direto e tem significado, não é? Num problema de difícil solução. E talvez, da mesma maneira, ontem nós tivemos a publicação do mapa da violência, né, no Brasil, e talvez isso seja, né, acho que o desafio final de todos nós brasileiros, porque nós estávamos com os números de 60 mil homicídios ano e o mapa que saiu nessa semana aumentou para 65 mil homicídios ano. E talvez a crueza e a dureza para qualquer pai, para qualquer mãe, para qualquer cidadão, para qualquer país, para qualquer nação, e deveria ser também para qualquer governante, o fato de que 75% dessas vítimas são jovens de 19 a 29 anos. Então, um verdadeiro genocídio, né, que aumenta a cada ano e que a sociedade e nós todos não conseguimos produzir qualquer tipo de solução razoável para colocar um fim a essa chacina permanente. E a tristeza, de novo, de tudo isso é que dos 75% de jovens, 65% deles são jovens negros. Da mesma maneira, os números da mortandade das mulheres aumentou 9%, e desses 9% das mulheres, ou melhor, com esses 9% chegamos a números estratosféricos, e dessa feminicídio agora, então, 65% das mulheres são mulheres negras. Então, com esse conjunto de resultados, de indicadores,
a gente tem um inimigo dessa potência que ronda, né, o nosso tema, que é justamente a extinção da juventude negra brasileira de toda uma geração. E, ao final, quando nós precisamos, então, de caminhos, de soluções e de indicadores e indicações que possa estimular que sigamos adiante, que construímos as soluções que precisam ser construídas, nós temos, então, agora a manifestação e o imperativo de um discurso que substitui, né, os livros por armas, né, ou substitui a vida por um snipers, como se diz. Por conta disso, ao tempo que podemos comunicar o otimismo de resultados impensáveis da nossa geração, nós estamos completando 131 anos da abolição da escravatura, em nenhum momento desses 131 anos nós entregamos números dessa natureza, em qualquer espaço sociopolítico, né? Mas, ao mesmo tempo, nós continuamos com essas mazelas que nos mantêm para antes dessa abolição da escravatura, um tratamento degradante que desqualifica, que diminui, que avilta o ser humano e o cidadão, e agora sobre o império de um Estado democrático do direito, né, de uma república e de uma democracia, que escancaradamente nos coloca que continuamos separados e desiguais. E se tem alguma coisa que pudéssemos fazer para isso, é justamente o que estamos fazendo nessa tarde, que todos os espaços pudessem debruçar sobre essa realidade, pudessem se debruçar sobre esses indicadores e pudessem juntar as grandes ações, que não são poucas, de tantos outros ambientes e tantos outros espaços de poder, ou espaços privados, ou espaços sociais, no sentido de que essa precisa ser a nossa prioridade, no sentido de que essa precisa ser a nossa maior ação, no sentido de nos espiarmos dessa culpa do passado, que foi entregar um país cindido e com um tratamento desumano como esse que nós estamos assistindo, e, de fato, permitir que os que virão encontrem um país melhor. E esse país melhor não é um país que precisa ser um país de negros, um país de brancos, mas que seja um país em que todos, sem distinção de cor, sem distinção de raça, sem distinção de classe social, possam usufruir dos mesmos direitos de ir, vir, permanecer e, de uma maneira igualitária, ter o direito de disputar os espaços que a sociedade coloca para todos indistintamente. Fazer isso é continuar lutando pelo nosso país, e fazer isso é honrar o que tem sido a responsabilidade e o que pode ser o legado da nossa geração. Nós, timidamente, modestamente, com esse objetivo, com esse desejo e com esse compromisso, nós construímos um ambiente de ensino, que é um ambiente de ensino que recupera e que valoriza o pertencimento, a historicidade e a presença e a estética negra, mas que se abre para que todos possam se juntar nisso que nós chamamos os negros de todas as cores. Defender esses valores é ser negro em toda a sua plenitude, em toda a sua dimensão. Então, nós queremos convidar a todos que possam conhecer a Zumbi dos Palmares, queremos convidar a todos que, se quiserem, possam replicar o que foi essa experiência, o que está sendo essa experiência da Zumbi dos Palmares, e aproveitar para agradecer, Domício. A Zumbi dos Palmares é uma instituição comunitária, né, que não tem vínculo com o governo, com o braço religioso, com o ambiente sindical, com o fundo internacional, vendendo ali o almoço para pagar a janta. Mas foi uma construção generosa de todas as grandes personalidades desse país, que, do seu jeito, ao seu modo, levaram a sua contribuição e ajudando, né, pondo tijolos de toda maneira. E, de novo, eu cumprimento esse esforço, essa solidariedade e esse compromisso de todos, e principalmente dos artistas brasileiros, e sobretudo dos artistas negros, na pessoa do Martim da Vila. Não foi uma, nem duas, nem três as vezes que ele saiu daqui, pegou o seu carro, o seu avião e foi lá para dizer: estamos juntos. Isso é um trabalho importante, isso é necessário, né? O Martim nos deu a honra, quando, na nossa primeira formatura, num ginásio do Ibirapuera, com 12 mil pessoas, com o presidente da República, com o prefeito, com o governador e mais 12 ministros,
né? O Martinho foi quem fez, né, a abertura com a sua voz linda, maravilhosa, cantando para aqueles meninos de que a felicidade, a alegria da música era muito importante para aquele processo. E depois seguiu-se tantos outros que também estão muito bem representados na figura do Antônio Pompeu e também do Emílio Santiago, que todos a seu modo, e as mulheres, né, Zezé Mota, Alcione, Isabel Filades, Ruth de Souza, todas elas, toda vez que chamou, eles foram para São Paulo e ajudaram com a sua presença, com o seu gênio criativo a construir esse ambiente. Então, esse momento também é de gratidão, né, e que eu faço isso na pessoa do meu ilustríssimo amigo Martim da Vila. E, ao final, agradeço de novo essa oportunidade extraordinária de poder trazer um pouco do que foi o registro desses 20 anos dentro desse tema, de trazer os grandes avanços que estão postos e que muitos ajudaram a construir. É de se lembrar que os negros não estão no Congresso, não tem deputado federal negro, são 16, não tem senador negro, é apenas um, Paulo Paim, e ainda assim a gente conseguiu aprovar leis extraordinárias, fantásticas, dificílimas, não é? Então, isso também é uma mensagem poderosa, de que se a gente quiser mesmo fazer a mudança, o universo todo conspirará a nosso favor. Muito obrigado. Professor Zé Vicente, muito obrigado por uma palestra na qual, apesar junto com a contundência, nos apresentou com muito equilíbrio, né, os lados positivos e negativos, né, dessa questão, que é inegavelmente uma das principais, né, se não a principal em termos de integração nacional que o país enfrenta e que, né, tem que continuar a enfrentar, sob pena de realmente não termos condições de construir uma sociedade realmente democrática neste país. Muito obrigado. Eu passo a palavra a Dobício para... Muito obrigado, Zé Murilo. Bom, Zé Murilo sintetizou no seu comentário o que nós ouvimos aqui, e só me resta, em nome da academia, agradecer a sua palavra objetiva, a sua palavra percussiente, o que foi do que nos deu a ideia do que foi superado e do muito que se faz necessário ultrapassar. Você usou a imagem de um muro que persiste, apesar das ultrapassagens, e que está exigindo, neste momento em que, como você assinalou, o racismo, que parecia ter sofrido uma baixa, reemerge com intensidade na nossa realidade contemporânea do Brasil. Então, a academia agradece, repito, gratíssimo, magnífico reitor José Vicente, parabéns pelo seu trabalho, pela sua pertinácia, né, pelos desafios, não do problema, mas os desafios que lhe impõem a fundação e a permanência da Zumbi dos Palmares, uma universidade modelar. E eu posso testemunhar que, na sua modéstia, Zé Vicente não disse que ele traz para a Universidade Zumbi dos Palmares, ele traz a presença internacional. Não mobiliza apenas brasileiros, mas ele mobilizou, num dos encontros de que eu tive a oportunidade de participar, a presença dos reitores de todas as universidades negras americanas e de personalidades políticas do governo dos Estados Unidos e de outros países que lá estiveram, não só para conhecer, mas para coparticipar do esforço que significa manter a vitoriosa Universidade Zumbi dos Palmares. Parabéns pelo seu pioneirismo e pelo seu heroísmo. Muito obrigado. Aí, não se esqueçam, dia 13 de junho, quinta-feira, às 17 horas, Vozes da África na Música Brasileira. Como eu já disse, o conferencista é Haroldo Costa. Uma errata. Eu fui advertido pela minha assessoria que eu teria confundido o ciclo com o Seminário Brasil-Brasis. Eu não me lembro disso, que é um sinal de
seria um sinal de senilidade. Você tem que pensar, mais um dos indícios de senilidade, né? Entre os muitos que começam a aparecer depois de um tempo. É duro isso, mas o que você vai fazer? Nós estamos aqui rigorosamente no espaço dos ciclos de conferências da Academia Brasileira de Letras, que tem a coordenação geral, como eu disse, de Ana Maria Machado, e a coordenação executiva deste ciclo, especificamente, deste locutor que acaba de lhes falar e já falou demais. Muito obrigado. O presidente pode encerrar a sessão. Está encerrada a sessão. Muito boa noite.